Beleza, pessoal? Meu nome é Tiago Carvalho e estamos começando mais um Me Ajuda Medicina. E hoje iremos falar sobre o hormônio antidiurético. Roda a vinheta. De volta, pessoal. Hoje iremos falar sobre o hormônio antidiurético, também conhecido pela sigla ADH. O hormônio antidiurético ele tem a função de facilitar a reabsorção da água que se encontra lá nos túbulos renais. Como nós sabemos, os nossos rins têm a função de filtrar o nosso sangue. E tudo aquilo que não presta mais, que o nosso organismo não tem interesse ou que está em excesso, vai ser eliminado através da urina. E parte da água que está sendo filtrada, ela precisa ser reabsorvida novamente, porque o nosso organismo precisa dessa água. E essa água, parte dessa água só pode ser reabsorvida mediante a presença do hormônio ADH. O hormônio ADH, ele é produzido no hipotálamo. Está aqui uma figurinha que eu coloquei aqui do lado, eu quero que vocês identifiquem aí o hipotálamo. O hipotálamo, ele tem dois tipos de células nervosas que são responsáveis pela produção do hormônio ADH, que são os núcleos paraventricular e os núcleos supraópticos. Eu quero que você identifique aí agora ainda na figurinha, né? Identificaram os dois núcleos? O núcleo paraventricular, ele é responsável pela produção de 1/6 da produção do hormônio. E o núcleo supraóptico, ele é responsável pela produção de 5/6 do hormônio. Então, uma vez quando os núcleos produzem esse hormônio, eles são transportados através de seus axônios até a porção posterior da hipófise, onde a partir daí é liberado na corrente sanguínea e vai poder atuar lá nos túbulos renais. Mas aí você me pergunta, Tiago, como é que ocorre a produção e a liberação do ADH? Existem vários fatores, mas o principal fator que promove a produção e a liberação do hormônio ADH é uma variação da concentração plasmática. Lá na região anterior, vou colocar a figurinha aí de novo e eu quero que vocês identifiquem. Lá na região anterior do hipotálamo, nós temos osmorreceptores. Esses osmorreceptores, eles são responsáveis por captar a variação da osmolaridade do plasma. Então, sempre quando nós temos uma concentração aumentada do nosso plasma, e essa concentração não precisa ser muito, a nossa concentração normal, osmótica do nosso plasma, ela chega em torno de 280 miliosmols. E quando nós temos uma variação de 2 a 3% acima desse valor, esses receptores, esses osmorreceptores, eles são ativados. A partir do momento que eles são ativados, eles vão emitir sinais até os núcleos supraóptico e paraventricular, para que se inicie a produção e a liberação do hormônio ADH. Tá claro, pessoal? Então, depois que nós vimos como é produzido e como é estimulada essa produção, nós vamos falar agora como o hormônio ele vai atuar lá nos nossos rins. E o hormônio ele vai atuar mais precisamente a nível de túbulo distal, na sua porção final, de túbulo coletor e de ducto coletor medular. Vai ser principalmente nessa região aí onde o ADH ele vai atuar para permitir, né, que as células elas possam reabsorver a água que está passando aí no lume dos túbulos.
E aí, quando o ADH é liberado na corrente sanguínea, o que acontece? O ADH ele vai se acoplar a uns receptores celulares que se chama de V2, receptor V2. Quando o ADH se acopla ao receptor V2, ele vai ativar uma proteína G de membrana. Depois do ativamento da proteína G, ela vai ativar uma outra proteína de membrana que se chama adenilciclase. Essa adenilciclase, o que é que ela vai fazer? Ela vai promover a transformação do ATP em AMP ciclo, né? Adenosina monofosfato cíclico. Quando nós temos a formação do AMP cíclico, o AMP cíclico vai atuar nessa segunda proteína aqui, que nós chamamos de proteinosinase A. E essa proteinosinase A, ela vai promover o recrutamento de outras proteínas que nós chamamos de aquaporina 2. Essas proteínas, né, aquaporina 2, elas vão vir fazer parte da membrana que está localizada no lúmen dos túbulos renais, dos túbulos que eu mencionei para vocês. E essas aquaporinas vão formar canais de água. E a água que está passando aqui na luz do túbulo vai poder ser reabsorvida pela célula através desses canais. E aí percebam, pessoal, esses canais de água, eles só vão ser formados mediante a atuação do hormônio ADH, que vai promover toda essa cascata, né? Repetindo, receptor AV2, ativação da proteína G, ativação do adenilciclase. O adenilciclase vai transformar o ATP em AMP cíclico, que vai atuar em cima da proteinosinase A. E ela vai recrutar as proteínas aquaporina 2 para formar os canais de água no lume tubular. Tá claro, pessoal? Existem também outras aquaporinas, que nós chamamos de aquaporina 3 e aquaporina 4. Essas ficam dentro da célula e vão possibilitar a saída de água de dentro da célula para o espaço intersticial, porque aqui a água está sendo reabsorvida e está entrando para dentro da célula, né? E aí, entrando para dentro, muito bem. E aí, a água que está aqui dentro da célula, ela vai precisar sair, e ela vai sair mediante esses outros canais de água. Tá claro, pessoal? Outros efeitos que o ADH promove a nível renal, além de facilitar a reabsorção dessa água, é o aumento da reabsorção da ureia. A ureia existe as suas proteínas transportadoras, que nós chamamos de UTA1 e UTA3. E o ADH, na presença do ADH, as proteínas UTA3, elas ficam ativadas, né? Facilitando e aumentando a reabsorção da ureia a nível renal. E também o ADH, ele vai promover o aumento da reabsorção de cloreto de sódio, também naquelas mesmas estruturas que eu falei para vocês no começo, que são os nossos túbulos distais e nos túbulos coletores. E como eu falei para vocês, além da variação da concentração plasmática, né, da variação da osmolaridade plasmática, que contribui para a produção do ADH, outros efeitos que nós podemos citar é a diminuição do volume sanguíneo, aumento da pressão arterial, o vômito e o uso de nicotina. Todos esses efeitos e substâncias, elas promovem a produção do ADH. E um fato interessante, que eu acho que deve ser do conhecimento de muita gente, uma das substâncias que inibe o ADH é o álcool. Então,
Acho que as pessoas, né, que bebem aí já devem ter percebido que depois de um certo tempo que você está tomando ali a sua cervejinha ou outra bebida alcoólica, você passa a fazer xixi com mais frequência. E isso é mediante a inibição provocada pelo álcool no ADH. Então, por isso que nós passamos aí no banheiro com mais frequência quando estamos bebendo, porque o álcool inibe o ADH. E com a inibição do ADH, a água ela vai passar direto, né, na luz do túbulo, sendo eliminada através da urina e produzindo uma urina mais diluída. Pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês, né? Aquela mesma historinha de sempre. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas também de muito estudo. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula.